Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Invest Luz, Câmera e Informação. Eu sou Vinícius Narciso, diretor de investimentos e finanças da Vext. Hoje a gente vai falar sobre o cenário econômico e dentro do ambiente de previdência. A gente vai ter um convidado especial que daqui a pouco eu vou apresentar. Lembrando que, como você já sabe, né, o Invest é uma ideia que a gente desenvolveu aqui para oferecer para você, participante, assistido do Plano Vext, conteúdo de investimento, previdência, jornada do bem-estar financeiro, planejamento financeiro, experiências de nossos participantes, de alguns membros da Vext. Comigo aqui hoje, então, Rafael Leite, gerente de investimentos e finanças da Vext. Olá pessoal, tudo bem? E o nosso convidado especial, Guilherme Benites, sócio-diretor da Aditus Consultoria. Ele está conosco aqui, vai dar um tchauzinho para vocês. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa. A gente que agradece a sua participação. Benites, então, vou deixar você se apresentar, quiser falar um pouco sobre você, sobre a Aditus, que é um parceiro importante aqui da Vext, né, na gestão de investimentos, né, junto com alguns outros prestadores aqui, que nos apoia, né, na gestão, no nosso dia a dia. Então, fica à vontade aí para falar um pouco sobre você e sobre a Aditus. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui e acho que vale sempre, né, parabenizar vocês pela iniciativa. Esse tipo de coisa, né, que às vezes papo sobre investimentos é algo que talvez seja muito comum para nós que estamos diretamente no mercado, né, mas para quem gasta o seu dia a dia fazendo alguma outra atividade que não necessariamente tem a ver com o mercado, está relacionada, né, a outros temas, e a patrocinadora de vocês, ou as patrocinadoras de vocês, né, tem muito disso. Acho que é uma forma de aproximar, né, e talvez desmistificar, ou mesmo mostrar o que a gente está fazendo no dia a dia, né, e o que a gente está pensando, como é a forma de se comportar em relação a isso. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Falando um pouquinho, né, da Aditus e de mim, eu sou o Guilherme Benites, eu sou matemático por profissão. Sério? Né? Isso é gente boa, assim? Pois é, né, assim, acontece. Então, uns desvios no caminho, né, então, sou matemático por profissão. De verdade, né, assim, quando eu entrei para fazer matemática, eu de fato imaginava ser pesquisador, trabalhar com isso, né. Uma coisa que eu digo é que eu certamente faria matemática de novo, né? E talvez certamente eu escolheria vir para o mercado, porque é um negócio que assim, é muito legal, eu gosto muito de trabalhar com o mercado financeiro. E, em particular, eu gosto muito de trabalhar com esse ambiente de fundo de pensão, porque, em que pese ser mercado financeiro, né? Talvez tenha uma característica um pouco mais suave do que aquilo que a gente vê nos filmes e etc. de mercado financeiro, porque eu acho que é um ambiente muito mais colaborativo, né? E eu acho que esse é um ambiente muito gostoso de trabalhar. Então, enfim, sou matemático, trabalho com investimentos em fundos de pensão, já se vão aí quase 25 anos, tá? A Aditus, que é a empresa Pô, você da começou a qual... trabalhar cedo, então, hein? Porque... Né? Não, quase 25. Eu comecei em 2002, então vamos para 23 anos agora, né? É quase 25. E a Aditus, né, que é a empresa na qual eu trabalho, na qual eu sou sócio, é uma empresa que a gente começou em 2011, né? Acho que a gente trabalha com vocês da Vext há pelo menos 10 anos. A gente está trabalhando aí, se eu não me engano, é de 2013 que a gente trabalha aqui juntos. Já é uma longa data. Faz bastante tempo, assim, ó, felicidade enorme estar aqui com vocês. E o nosso papel, né, assim, dentro do ecossistema inteiro de investimentos, e acho que isso também é um negócio legal que a gente consegue esclarecer aqui. A gente tem um papel bastante específico na parte de avaliação de risco e de compliance, né? A gente não faz, a Aditus não participa diretamente do processo de gestão, em que pese a gente discutir muitas vezes, né, cenário econômico, vamos para um lado, vamos para o outro, etc. Mas a Aditus não é uma gestora, né? Então, assim, não passa dinheiro pela Aditus. O que a Aditus faz fundamentalmente é receber a informação de vocês sobre qual é a carteira de investimentos, receber a informação dos gestores, cruzar tudo isso, né, e montar relatórios de risco, relatórios de compliance, e tudo isso, né, na verdade, tem uma componente gerencial que é importante de adequação à política de investimentos de vocês, né, é importante que a gente saiba que tudo aquilo que está sendo feito via gestão está em compliance com a política de investimentos que foi estabelecida, né, mas tem um caráter legal também, né, a Previc, que é o órgão regulador dos fundos de pensão, está olhando isso, né? E alguns desses relatórios a Previc acompanha, né? Da mesma forma que a gente faz aqui um relatório que a gente chama de enquadramento ou compliance, que é o relatório que vai olhar as posições e ver se isso está adequado ou não à lei, à política, etc. A Previc também recebe essa informação, talvez com algum pequeno atraso em relação ao que a gente está lidando aqui, mas também vai ter a oportunidade de olhar isso, né? Então, de certa maneira, o que a gente está fazendo aqui é até um controle preliminar ao controle que em algum momento a gente vai estar sujeito, tá? Então, assim, essa é a função da Aditus.
a nossa principal, né, o nosso principal tipo de cliente é de fato fundo de pensão, né? Hoje a Aditus é uma empresa que eu diria que é 80% dedicada a fundo de pensão. Temos alguns outros tipos de clientes que também, né, assim como vocês, investem em vários segmentos e precisam dessa Family consolidação. Office, Family Office e seguradoras, por exemplo, né? seguradoras também. Eu acho que o que talvez aproxime um Family Office, que é um cara que nem tem regulação, porque basicamente é um dinheiro da O dinheiro da família, então, quer família. dizer, o cara faz o que ele bem entender, mas acho que o que aproxima um fundo de pensão de um Family Office é exatamente essa ideia de investir em vários lugares, né? Então, nós temos vários gestores, cada um dos gestores conhece o seu pedacinho, né? Então, o gestor, só para dar um exemplo aqui do nosso caso, a XP, que é a gestora de ações, né? Dos fundos de ações. Ela conhece muito bem o que vocês estão fazendo em fundos de ações, mas ela não tem a menor ideia de qual é a parcela de vocês de renda fixa, né? Então, assim, Global, investimento global, exterior, né? ela não sabe, né? Então, eu acho que isso é um pouco o trabalho que a gente faz, porque junto com o cliente, seja um fundo de pensão, seja um family office, a gente é quem está olhando por cima, a gente consegue ver tudo, né? E aí o ver tudo, acho que também nos dá essa oportunidade de estar junto na discussão da estratégia, né? Então, acho que E com independência, né? Acho que esse é bastante essa é a vantagem. importante. Porque aí, Rafael, acho que você pegou um ponto importante. Por que a gente não faz gestão? Na prática, assim, para mim, tanto faz se você vai investir no fundo de crédito gestor A ou do gestor B, né? Na realidade, assim, só não tanto faz, porque eu gostaria que vocês sempre tomassem a melhor decisão possível. Sim, e a gente claro. vai ter um monte de ferramentas lá que vai tentar auxiliar vocês. Inclusive, outra curiosidade, para além de eu ser matemático, é que Aditus, né? O nome, né, que a gente escolheu para a empresa é um nome em latim. Aditus é uma palavra que significa acesso. Então, assim, a ideia sempre foi essa, né? A gente vai te dar, ou vai tentar, pelo menos, né? Esse é o objetivo, a gente vai tentar te dar acesso à melhor informação possível para que vocês tomem a decisão de maneira segura, né? Mas isso é verdade, Rafael, sempre com independência, né? Assim, vocês podem escolher o gestor A, o gestor B ou o gestor Z, né? O importante para nós é que esse cara, né, em termos quantitativos e qualitativos, seja bom, seja adequado ao porte de vocês, né? E a fundo de pensão, de forma geral, que é um ambiente super regulado, precisa mandar um monte de informação, né? Enfim, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Assim, mas tem um monte de filigranas aí que a gente tem que atender. Perfeito. E até uma dessas informações anualmente que a gente precisa mandar, que na verdade é um instrumento que é a própria política de investimentos, né? Que no caso da VEX a gente discute, né? Ali no segundo semestre de cada ano, a gente aprova a política de investimentos ali por volta ali de novembro e dezembro. Então a gente aprovou a última política de investimentos no nosso Conselho Deliberativo em dezembro e é um dos principais instrumentos de comunicação com o participante na questão mais de diretriz dos investimentos. Então ele traz ali, é um principal instrumento, inclusive fica disponível no nosso website, a gente tem que caminhar também para a Previc, para mostrar ali como é que estão as nossas alocações, como é que é a metodologia que a gente utiliza ali de perfis, qual é o cenário econômico, né? E aí, nesse aspecto de cenário econômico, como vocês têm uma penetração grande no mercado, vocês falam com muitos gestores, né? Quando vocês viram a política de investimentos agora de 2025, que foi sendo discutida o ano passado, né? Tirando o efeito de mercado brasileiro de investimentos e finanças muda semanalmente, né? Ou até diariamente, dependendo. Agora acho que já nem é só o brasileiro, né? Já visto o que está acontecendo lá fora, né? Mas Exato. é isso aí. Então, quando você tem essa visão macro, como é que você viu ali as entidades, igual a Vext, desenhar ali a política no ano passado, tendo em vista o cenário que era previsto para 2025? Você via uma uniformidade, ou algumas entidades, ou algumas estavam indo para um caminho mais conservador, mais moderado? Como é que você viu esse tipo de coisa no ano passado para esse ano? Perfeito, Vinícius. Olha, eu acho que o ano passado foi um ano que teve uma surpreendente unanimidade, tá? Só para, quer dizer, aproveitando que você trouxe aí a questão da política de investimentos, né? A política de investimentos, esse período pelo qual vocês passaram o ano passado, né, e os anos anteriores, é algo que a gente passa também, né? Então, digamos lá, entre setembro e final de outubro, começo de novembro, o pessoal está desenhando as políticas, né? Por legislação. A política, ela sempre vale para 5 anos, mas ela é revisada anualmente. Sim. E na realidade, assim, aqui você tem um ponto, né, Vinícius? Cara, qual momento da história nós tivemos um cenário estável por 5 anos consecutivos? Não existe. Então, 5 meses já é difícil. Essa revisão, assim, poxa, tá lá na legislação que você, né, revisa anualmente, mas
E assim, se não tivesse nada na legislação, Teria que provavelmente a gente Você faria até revisaria. antes, se bobear. Exatamente, já é capaz de refazer a cada 3 meses. Mas também acho que assim, é importante, né, que a política, a gente enxerga a política meio como um plano de voo. Então, assim, só pra gente ter, digamos, uma analogia aqui. Eu acho que a política é um pouco quando a gente sai de casa, né? A gente pega o carro, por mais que a gente vá para um lugar que a gente conhece, normalmente, pelo menos aqui em São Paulo, né? E em outros lugares, interior, talvez às vezes é mais fácil, você consegue ir sem, mas aqui em São Paulo é muito comum que a gente já ligue o Waze, né? Porque ele vai te livrar de algumas frias no caminho, vai estar trânsito num lugar que nunca tá, enfim. Então, eu acho que a política é como se fosse, né? Se a gente fosse fazer essa analogia, a gente poderia pensar que a política é um pouco o Waze, né? Ele te mostra lá mais ou menos qual é o trajeto que você vai fazer e mais ou menos que horas que você vai chegar. Inclusive o Waze eu acho ele bastante, ele é muito bom, né, assim, ele é muito preciso no tempo em que você vai chegar. Mas também não quer dizer, o Waze não é um negócio que você segue o Waze cegamente, né? Na realidade você sempre tem alguma margem aí, fala, pronto, essa rua aqui não tá, vou pro lado, o Waze vai e recalcula, tá? Acho que a política tem um pouco esse caráter, porque ela te dá mais ou menos uma guia, né? E umas bandas dentro das quais você consegue trabalhar. Então, assim, o próprio Waze é isso. Você tá indo para esse lado, vai um pouco mais rápido por aqui, ele te dá aquelas rotas alternativas, né, com tempos e tal. Agora, se você começar a ir para trás, né, poxa, aí também não há mágica no Waze que faça. Então, você tem alguma banda, né, que tá lá na vizinhança do caminho que o Waze desenhou, né? Mas você tem alguma flexibilidade de, à medida que vão acontecendo algumas intempéries no caminho, você vai e se adapta. Eu acho que a política tem muito esse caráter, né? Então, ela tem mais ou menos uma ideia de qual é a alocação objetivo, ela tem as bandas, e aí a gente vai, à medida que o cenário está melhor ou pior para uma determinada classe de ativo, a gente vai se adaptando, né, dentro, obviamente, dessas bandas, porque a gente quer chegar naquele lugar. A gente não desenhou a política de um determinado perfil de vocês para chegar num lugar completamente diferente. Exato. Assim, se eu sair de casa e quis vir aqui até a Vext, eu não gostaria de chegar, sei lá, Litoral, em Interlagos, né? porque não tem nada a ver, cara. Então, assim, a gente tem que ficar dentro daquelas bandas justamente para chegar, né, aonde a gente precisa. E aí, já olhando um pouco mais para sua pergunta, o ano passado, Vinícius, eu acho assim, foi um ano que raramente acontece, né, uma combinação de uma expectativa de juro muito elevado para o ano subsequente, que agora é 2025, né? Então, assim, se olhar no final do ano passado, o mercado imaginava que o juro esse ano ia ficar em algum lugar perto de 14 com 17. Assim, é uma banda grande, mas mesmo que fique no 14, é um juro muito alto, né? Com uma inflação que o mercado estava um pouco preocupado, mas também não era uma inflação absolutamente explosiva, era alguma coisa na casa de 5,5, 6. Ou seja, acima da meta, acima do centro, mas de alguma forma controlada. exatamente, não era um negócio que parecia, né, que você falava, essa inflação vai dar 10, 15, né? Não parecia, né? Então, eu acho que, via de regra, o que a gente viu as entidades fazerem, né, e eu acho que aí foi a zona de convergência mesmo, e essa quase unanimidade que a gente falou, foi montar políticas com uma característica um pouco mais conservadora, tá? Então, o ano passado, a gente viu, né, mesmo para aquelas entidades que, como vocês, têm perfis, e naturalmente os perfis ou mais agressivos ou mais de longo prazo, eles acabam carregando uma parcela de risco, mesmo nesse caso, a gente viu um pequeno ajuste para baixo. Tá, assim, só para um pouco mais conservador. O cara carregava 20% de bolsa, agora vai carregar 15, 17, 18, né? Não deixa de investir, não deixa de estar posicionado. Mas se protege um pouco, tá? Então, acho que, nesse sentido, né, acho que o que a gente viu na política no ano passado, e que está em vigor agora, é justamente uma alocação um pouco mais conservadora, talvez até para surfar, né, essa onda de juro um pouco mais elevado. Não só um juro nominal, porque eu acho que essa é a parte importante, mas também um juro real, né? Acho que nós, como investidores de longo prazo, nós temos essa característica de olhar juro real, né? Para nós, o principal instrumento... Fala o que é o juro real. É isso aí, bom ponto. Para nós, o principal instrumento sempre é o juro real. O que é o juro real? O juro real é o juro acima da inflação. Então, por exemplo, né, assim, para a gente também tangibilizar, digamos que no ano passado, eu queria comprar alguma coisa lá que custava R$100. Aí fala, R$100, meio caro e tal, não vou comprar, né? Aí eu espero um ano para comprar, aí chega no final desse ano agora, olha, tá 105, né? Assim, bom, subiu de preço? Subiu de preço, né? O dinheiro que eu tenho no banco, né, eu olho e falo assim, pô, eu tinha R$100, agora eu tenho 112, 113, 114, né? Subiu bem, né? Só que a realidade é que o poder de compra dos R$100 anteriores, né, é muito diferente do poder de compra dos R$100 agora. Então eu ganhei 112, mas as coisas que eu estava comprando
custam 105. 105. Então, a diferença entre essas duas, né, no meu exemplo, esses 7, 8 reais de diferença, é justamente o que a gente chama de juro real. É o que você efetivamente ganhou acima da inflação, porque a inflação é como se tudo mudasse de preço, né? É uma constante. Perfeito. Então, a gente olha o juro real, porque juro real é o que faz o dinheiro crescer e faz, né, com que a gente consiga fazer o que a Vext tem por objetivo. Investe agora, faz esse dinheiro crescer e lá na frente desinveste, devolvendo o dinheiro para o participante, né? Então, juro real é sempre o norte principal da política de investimentos. Nesse sentido, você pensando nas políticas mais conservadoras, ou com viés mais, vamos dizer assim, com menos risco na carteira, na renda fixa esse fenômeno aconteceu também? Você viu as entidades, de modo geral, diminuindo suas posições de NTNBs, ou alongando duration, diminuindo duration? Talvez duration seja também um termo técnico, acho que talvez valha a pena explicar um pouco, mas Claro. você viu esse movimento de modo geral nas carteiras, mas também na renda fixa? Mas também na renda fixa, Uhum. Rafael. Assim, aí aproveitando a questão do duration. Basicamente, o duration tem muito a ver com a maturidade do título, ou seja, quando ele vence, né? Uhum. Então, um título que vence em 2050, ele é naturalmente mais arriscado do que um título que vence em 2040, né? Uhum. Duration é uma medida que não é exatamente o prazo do título, porque se fosse o prazo, né, você fala, bom, estou em 25, o título que vence em 2040 tem 15 anos, em 2050 tem 25, tá bom, Uhum. é fácil. Mas aí o título paga juros no meio do caminho, então tem uma continha Uhum. um pouco mais chata para fazer, mas o duration está muito relacionado, né, ao quando o título vence e como ele se comporta até ele vencer. E sim, Rafael, a gente viu de forma geral, né, uma redução de risco, inclusive dentro da renda fixa. Então, não foi só, vou tirar, assim, qual foi a minha redução de risco? Uhum. Vou tirar a renda variável, vou colocar mais renda fixa. Legal, isso é uma redução de risco. Mas essa segunda derivada que você perguntou, ela tem Uhum. todo sentido, porque dentro da própria renda fixa, a gente viu, por exemplo, o pessoal que tinha posições, digamos, em crédito, Uhum. né? Assim, bom, o crédito hoje está me pagando aqui CDI mais 1, que seja, né? Poxa, mas o CDI sozinho já está tão bom. Será que vale a pena eu correr o risco de crédito para ganhar esse mais um, né? O CDI sozinho já bate as minhas Nominalmente já tá metas. alto, né? Então, assim, eu acho que foi um pouco esse o raciocínio que a gente viu das entidades nessa virada de ano. Ou seja, é melhor, como eu não tenho a menor ideia para onde isso aqui vai, Uhum. e por enquanto eu tenho a sorte, digamos assim, de a gente estar num ambiente de juro muito elevado, né? Quer saber? Deixa eu ficar aqui mais em caixa. E se amanhã eu vejo que o cenário mudou completamente e eu tenho uma outra coisa para fazer, cara, o dinheiro está líquido. Eu mexo isso quase que de forma imediata. Então, essa redução de risco, e acho que você trouxe um ponto muito interessante, Rafael, porque às vezes a gente pensa, tô na renda fixa, não tenho risco. Sim. Cara, sei lá, entendeu? Assim, você tá na renda fixa num papel de crédito, Uhum. né? Assim, a gente viu exemplos disso recentemente. Houve o caso Americanas, né? Poxa, é um papel de renda fixa, né? De uma empresa que, em tese, Que era era super bom. AAA, tava Exato. no... E aí você fala, bom, e aí É. deu problema, entendeu? Então, assim, não é porque o nome renda fixa, às vezes, engana um pouco, né? Uhum. Não é porque a renda Não é fixa... retorno garantido. Não é retorno garantido, exatamente. É. Aliás, nada no mercado é retorno garantido, né? Nem os nossos perfis, nem a nossa própria gestão. A gente está perseguindo aquilo, mas, enfim, né? As coisas variam bastante. Não, perfeito. E nesse sentido, assim, de renda fixa, renda variável, né? Você vê algum ponto de preocupação do cenário que era previsto o ano passado para esse? Por mais que os participantes, no geral, as entidades tenham ajustado ali as posições, ficado mais conservadores, tem algum ponto de preocupação nos próximos meses aqui, até o final do ano, que pode fazer com que as entidades tenham que revisar ali a política, tenham que revisitar novamente ali as posições, é uma coisa que está chamando atenção e que pode trazer alguma preocupação, ou o cenário previsto está acontecendo de alguma forma? Perfeito. Bom, a gente tem uma situação externa, né? Normalmente, quando a gente olha e a gente fala da volatilidade do mercado brasileiro, né? A gente sempre relaciona com temas internos, porque, de fato, nós temos, né, aqui no Brasil, Uhum. vários temas internos que sempre geram algum barulho no mercado. Nesses últimos meses, né, os temas externos, eu acho que eles se sobrepuseram aos temas internos, né? Então a gente tem essa guerra tarifária, né? Tudo isso que tem acontecido nos Estados Guerra Unidos comercial aí, Estados Unidos, China. é um tema que, obviamente, tem deixado os mercados muito estressados, né? Sob o ponto de vista da política, Vinícius, por enquanto, parece que não deve haver uma mudança muito grande. O que a gente tem visto os gestores hoje pensarem? Os gestores já não estão convencidos de que o juro vai tão para cima, né? Então, assim, começou o ano, todo mundo achava que a Selic iria para 15, com certeza. Agora, você conversa com os gestores, o pessoal já está mais no 14 e alguma coisa. Ainda é um juro muito alto, é muito alto, né? Mas não é mais 15. Aí você fala, bom, então aquela lógica que a gente pensou, né, de ter um juro muito alto, eu vou aproveitar isso e ficar em caixa, pode estar ameaçada por isso. Mais ou menos.
Porque junto com esse juro que talvez não suba tanto, o próprio mercado também já está achando que a inflação não sobe tanto. Então, assim, a gente tinha, para pensar um pouco no início do ano, a gente tinha um dólar que estava muito mais valorizado frente ao real do que ele está hoje. A gente chegou a trabalhar aí com dólar de 6,20, hoje a gente está com um dólar na casa de 5,70. Isso muda um pouco a vida, porque o dólar ele é um instrumento que pressiona muito a inflação. Então tem essa questão. Tem uma outra questão que é difícil a gente ainda, talvez agora, talvez daqui a uns 6 meses a gente consiga entender um pouco melhor, mas talvez é um pouco difícil de julgar agora, que é o tema da própria questão dessas guerras comerciais, né? Porque se muito produto deixa de ir para os Estados Unidos porque ficou muito caro ir para lá, de repente esses produtos começam a vir para cá. E aí, para nós, ao invés disso gerar inflação, para nós isso pode gerar até uma deflação, né? Então, assim, eu não acho que a inflação vai cair, digamos, para muito abaixo de 5. Só que o mercado no início do ano imaginava que a inflação era 6, agora já está imaginando que a inflação é 5,5, né? Então, aquele diferencial de juros, que como eu disse para vocês, o que interessa para nós é o juro real, né? Por mais que o CDI não suba tanto, né, a Selic não suba tanto, talvez a inflação também não seja tão alta quanto se imaginava. Então, esse diferencial está mais ou menos mantido, razão pela qual eu acho que, por enquanto, a gente não tem visto o pessoal rever muito as políticas. Talvez, Vinícius, a nossa expectativa, pelo menos, e óbvio que a gente pode estar errado, mas a nossa expectativa é que os próximos meses ainda sejam meses de política muito semelhante ao que foi desenhado, mas talvez, né, no terceiro tri, na virada do terceiro tri para o quarto, a coisa comece a mudar um pouco, porque aí o mercado vai começar a colocar a eleição no preço, todo esse barulho, né, que a gente tem visto de Estados Unidos até lá já deve estar, de certa forma, também equacionado, não sei se resolvido, Mais mas dominado, mais dominado, né? E aí, mas talvez já seja num momento, porque se for no final Já é do a terceiro próxima tri, aí você fala assim, eu não vou revisar essa agora, a gente já Deixa faz pra pra próxima, né? E antes de entrar em alguns aspectos mais técnicos, até eu pensei num tema aqui que é o seguinte, a gente defende muito, né, para os nossos participantes, de que assim, ele não encare só o cenário econômico presente aqui, o que está acontecendo, o contexto, mas também que ele olhe o objetivo de investimento dele, o horizonte de investimento, porque você acabou de falar, a projeção do dólar era uma, já é outra, o juro era subindo, agora de repente tem gestor que já está com um juro projetado menor, Exato, e estável, não, né, estável. não sobe mais. E a gente pega um exemplo, muitas vezes, que a gente fala com os nossos participantes, de quando a gente fez a política lá, em 2023, a gente olhava a projeção dos juros para 24, era de juros Pra baixo, né? para baixo. Então, muitos participantes, vou tomar a decisão de sair aqui de perfis mais conservadores e ir para perfis mais arrojados, porque eu vou ganhar aqui numa queda de juros, vou estar em ativos com maior volatilidade, bolsa. E foi exatamente o contrário que aconteceu, né? 2023, a expectativa de 24 era a queda de juros e acabou subindo e está subindo até hoje, né? Então, como é que você encara também esse aspecto do participante que tem ainda uma jornada longa, e dado esse cenário que ele é incerto, o que você recomenda para o participante tomar, a hora que ele for tomar a decisão, ele olhar, além de olhar o cenário, que é importante, até para saber o que está acontecendo, mas que mensagem você pode passar para ele tomar uma decisão, tirando um pouco o efeito de curto prazo e olhando mais para o objetivo dele com a Previdência, porque no final do dia, a Vext, o produto é uma Previdência, né? E outras entidades também, né? Então... É isso, né? A gente tá, quer dizer, acho que é uma corrida meio de maratona, né? Na qual a gente tem que controlar o ritmo, desculpa, né? Acho que assim, sempre um O cuidado. risco também. O risco também. Você vê, né? Assim, o cara de risco não consegue tirar isso da conta. Eu falo controlar, sabe igual o celular, que você coloca uma palavra, ele já vai sugerir comprar. Então, foi isso que minha cabeça fez agora. Mas o ponto, né, é que assim, a gente vê essa jornada toda como, de fato, uma maratona. Então, não adianta você querer correr a maratonas da mesma maneira que você corre 100 metros rasos, né? Assim, cara, você vai se cansar e você vai perder lá na frente. Então, eu acho que tem um pouco esse caráter e acho que são dois temas que eu gostaria de abordar aqui. Primeiro, tem um caráter temporal, né, que quase que nos obriga, de certa maneira, a ter uma certa diversificação. Porque seria, digamos assim, é impossível, né, seria leviano alguém afirmar que consegue, olha, a hora que a bolsa for subir, eu coloco o dinheiro na bolsa, a hora que a bolsa for cair, eu saio, né? Esse negócio que não existe, né, assim, não há nenhum gestor profissional no mundo que trabalhe dessa maneira. Como que os gestores normalmente trabalham? Com alguma diversificação, né, de forma que, poxa, quando a bolsa subir, eu pego aqui um pedaço, depois eu aumento, depois eu diminuo. Então, quer dizer, tem uma movimentação, mas não dá para você imaginar que alguém tem a bola de cristal e que vai conseguir prever os movimentos. Então, nesse ponto, né, eu acho que os perfis de vocês, sobretudo os perfis mais longos, eles já são ajustados com essa diversificação para que você consiga navegar vários mares, né? Então, assim, é um portfólio que, poxa, talvez não seja o melhor portfólio para um cenário muito bom,
nem seja o melhor portfólio para um cenário muito mal. Mas provavelmente é o melhor portfólio para essa combinação, né? Então, sei lá, de novo, fazendo uma analogia aqui, eu fiz a primeira de carro. Assim, o pneu do nosso carro provavelmente não é um pneu ótimo para andar no seco, nem um pneu ótimo para andar no molhado. Só que se toda vez que você fosse pegar o carro, né? você tivesse que saber se vai chover ou não e trocar o pneu, cara, assim, aí a Fórmula 1 funciona. Para nós não dá, né? Esse é um negócio que não acontece. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Achei boa essa. Tem que pensar um pouco. Eu comecei. Vou até anotar aqui, né? vou anotar aqui. De avião. Né? Só que eu comecei com o Waze, né? E aí agora eu vou ficar na história do carro. Mas enfim, então tem esse ponto. A segunda questão, que eu acho que esse é um negócio que é importante também, que o participante tenha essa visibilidade, é que a gente também está trabalhando, né? Então, assim, tem um ponto aqui que é importante. Porque o participante está lá no perfil, sei lá, 2040, né? O perfil 2040, ele está sendo ajustado a todo tempo, né? Não é que agora ele só tem renda fixa, agora não é um ajuste mudar 100% do perfil a todo tempo. Mas o perfil está sendo ajustado. Né? Então, assim, se, por exemplo, para esse ano, a gente recalibrou esse perfil para um cenário de juro real mais alto, né? Talvez, se o ano que vem começar com uma promessa de juro caindo de novo, etc., a gente vai calibrar para isso. E se por acaso, ao longo do ano, isso se reverter, tal qual aconteceu ano passado, você lembrou bem, o ano passado todo mundo começou com uma política 23 para 24 foi uma política que foi feita com um caráter um pouco mais agressivo. Por quê? Todo mundo imaginava que 24 a Selic iria para 9%. A Selic, esquece, ela virou, né, e tomou o caminho ao contrário. Então, assim, para quem tinha... Agora, aí a pergunta que a gente poderia fazer. As entidades, né, nesse momento, elas foram lá e mudaram as políticas? Não. As entidades já tinham uma política que tinha uma banda suficiente para comportar esse tipo de coisa. E aí as entidades foram lá e ajustaram seus portfólios para esse novo cenário. O que às vezes eu tenho um pouco de medo, gente, é que se a gente está mexendo e o participante também está mexendo, né, corre o risco de um movimento anular o outro. Uma dissonância, né? Então, assim, eu tenho um pouco de receio, porque assim, não é só um, nem só o outro que estão controlando. Né? Assim, a nossa alocação não é uma alocação passiva, a gente tem um objetivo, mas a nossa alocação é uma alocação ativa. Né? Então eu acho que o participante tem que ficar de olho nessas duas questões. Né? Eu acho que tem que ser mais importante para ele o tempo que ele tem pela frente do que o cenário econômico, muito mais importante, né? Porque o cenário econômico determina o que vai acontecer amanhã. O tempo dele é outra história. Cara, você tem 20 anos, não importa o que vai acontecer com a bolsa amanhã. O risco dele de frustração de recurso lá no frente, esse é o ponto. Acumular um patrimônio, né? Então tem um risco financeiro e tem um risco de frustração de acúmulo de recursos ali, né? Porque, veja, a gente, hoje em dia, né, os planos aqui no Brasil, eles têm essa característica. O que você vai ter lá na frente? O que você acumulou, né? Então, quer dizer, se você tomar decisões, né, talvez muito pouco embasadas ou precipitadas demais, né, o que você pode comprometer é o acúmulo. E a forma como vocês desenharam os perfis de vocês têm uma característica super interessante, que talvez não seja tão comum aqui no Brasil, mas ela é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E ela tem uma característica interessante de ir se adequando ao tempo. Então, é claro, se eu tenho um mês para correr risco, não dá para você ir pro all-in e falar assim, cara, agora tomara que dê tudo certo. Assim, pode dar. Assim, eu jogo, assim, apesar de ser matemática, eu jogo na Mega Sena. Quando tá acumulando, eu vou lá, assim, mas eu nunca, até hoje, né, espero continuar assim, nunca contei com a vitória na Mega Sena, né, com ganhar a Mega Sena para cumprir meus compromissos do dia seguinte. Enfim, então, se der errado, né, assim, poxa, não dá para você correr determinados riscos. E aí eu acho que você traz um ponto importante. Veja, o seu futuro depende disso, né? Então, eu imagino, né, que o participante confie, que ele tem todos os instrumentos para isso, né? Ele é muito bem informado, você falou, as políticas estão lá disponíveis, ele consegue fazer muitos comparativos de mercado. É importante que ele se informe, né, e que ele tenha uma certa paciência, porque por mais que você tenha lá 1, 2, 3 anos que não foram o que ele imaginava, que eu vou ganhar mais estando em CDI, que eu podia estar na poupança, ok. Mas se você olhar num horizonte de 10 anos, eu não acho que isso vai continuar acontecendo, né? Então, considerar isso, considerar o tempo e considerar que vocês, né, como gestores, também estão se mexendo. Nós aqui todos. Bom, você tocou em 2 pontos importantíssimos, né, que é a desmistificação da questão do market time, né, de as pessoas em geral pensam que a gente está todo o tempo acertando qual que é a melhor classe daquele momento, da semana, talvez até do dia, e que não tem nada a ver com a nossa rotina.
isso não tira a gente de olhar a dinâmica dos portfólios e tentar entender se ele está mais apropriado naquele momento, né? E a questão de você ter o horizonte de investimento adequado, né? Eu acho que isso é importantíssimo, a gente não está olhando só o CDI, apesar de ser muito importante, e é a medida que quase todo mundo que olha o mercado financeiro no Brasil usa, né? E não tem como ser diferente, mas a gente está olhando, né, toda a questão da estruturação da PI, olhando no horizonte de longo prazo, e acho que essa é a grande dificuldade no Brasil da gente ver, né, todo o tempo participante pressionando a gente para tentar montar um portfólio para bater o CDI no dia a dia, né? Acho que e os riscos de reinvestimento que muitas vezes a gente negligencia, né? Acho que no geral as pessoas negligenciam muito isso, né? Ninguém espera que os juros vai continuar 14, 15% para sempre no Brasil, senão Não, não aliás, existem se condições. continuar, né, assim, aí não vai ter Brasil para o juro continuar nisso. Possivelmente, Né? não, é impossível, exato. impossível. Então a gente pensar que o portfólio de longo prazo ele também está mirando isso, nessas viradas da economia, nas viradas estruturais que a gente vai absorver esses ganhos, e eles acontecem meio de forma rápida, né? E acho que essa questão do market time que você colocou é importante. Acho que você tem a experiência de falar com muitos gestores de multimercado, que geralmente são os melhores, né? A gente, pô, acha que o cara vai acertar todo o tempo, toda hora, e o que a gente vê estatisticamente, aí usando aí seus dons matemáticos e estatísticos, é ver que, pô, esses gestores, a grande parte do tempo, eles erram muito, né? Na verdade, se ele acertar um viés ali um pouquinho maior para acertar, é quando ele vai ganhar dinheiro, né? Acho que se você puder explorar mais um pouco essa questão de gestão passiva e ativa, como é que você enxerga isso, acho que é interessante, que é uma questão que está sempre presente aqui nas nossas discussões com participantes. Perfeito. Não, perfeito. E aí, só para terminar esse ponto, Rafael, se me permite, eu queria colocar só um tema a mais, né? Assim, eu acho que a gente realmente deveria olhar, né, para os nossos dinheiros com olhares diferentes. Então, não acho que dá para comparar o dinheiro que a gente deixa lá, né, num investimento, num CDB, qualquer coisa assim de curto prazo, com o dinheiro que está investido em alguma previdência. Né? Por exemplo, aqui no nosso caso, o dinheiro que está investido na Vext. São dinheiros diferentes, com objetivos diferentes, com comportamentos completamente diferentes. Né? E quando você falou da política de investimentos, da estruturação e etc., eu acompanho isso de vocês há muitos anos, né? E eu sei que vocês estão fazendo isso pensando assim, poxa, se o participante colocar o dinheiro da forma adequada, com a contrapartida da patrocinadora, colocar no perfil, cara, tem uma conta para você chegar onde você tinha que chegar, né? Às vezes não é um tema de, pô, eu preciso ganhar o máximo possível em tudo, né? Não é. Na verdade, assim, quando você quer ganhar o máximo possível em tudo, você também está assumindo o risco de perder, né? E o dinheiro que a gente está lidando aqui, eu acho que ele é um dinheiro que tem esse caráter. É um caráter de preservação de capital que em muitos cenários talvez não vai parecer a melhor coisa do mundo, né? Mas que em outros cenários vai ser muito interessante, né? E que quando você olhar um mix de diversos cenários, ele conseguiu, né, andar por aí, né, de uma maneira bem tranquila. Enfim, então eu acho que assim comparar o dinheiro que está na Vext com o dinheiro que está na sua plataforma preferida, assim, é uma receita, né, assim, para você se frustrar com os dois. Né? Porque em algum momento também você vai falar assim, poxa, da plataforma esse dinheiro tá horroroso. Porque em geral a gente tende a sempre olhar o melhor. Exato. A gente não se compara com a média do nosso portfólio, a gente tá olhando o melhor. Sempre vai ter um melhor, né? A gente tem essa tendência de sempre querer ser o melhor em tudo, né? Assim, com futebol, com tudo, né? Assim, a gente tem essa menos você que você é palmeirense. Então, eu tinha introduzido o tema futebol, que eu queria trazer esse tema para a mesa, mas enfim, o principal me cortou, tá tudo certo. Vamos para a próxima questão aqui, que é a gestão ativa contra passiva. Né? Também esse é um outro tema, Rafael, que a gente tem visto, né, ao longo dos últimos anos, talvez principalmente da pandemia para cá, eu acho que a gente viu uma mudança muito grande na perspectiva desse tema ativo contra passivo. Né? É interessante porque se a gente olha um pouco mais lá atrás, né, esse tema nos Estados Unidos, Europa e etc., né, o que acontecia? Lá atrás, você tinha muitos gestores ativos nesses mercados. Fala o que é a gestão ativa e o passivo. Bom ponto. Vamos lá. Vamos para essa Você está dando bons exemplos aqui. É aquilo que eu estava falando. Assim, a gente fica tão acostumado, né, com esses jargões que a gente acostuma que às vezes a gente acaba esquecendo. Um gestor passivo, né, é um gestor que busca seguir algum benchmark de maneira quase que perfeita. Né? Então, assim, pode ser qualquer benchmark. Normalmente a gente está pensando em bolsa. Então, qual que é o benchmark que todo mundo conhece, que a gente ouve, né, nos jornais, lê nas notícias, né, de bolsa? É o Ibovespa. Então, um gestor passivo é um cara que vai replicar
quase que ipsis literis o Ibovespa. Vai ter uma carteira lá que vai fazer a mesma coisa. Quando você subir 5, ele vai subir ou 4,90 ou 5,10. Quando você cair 4, ele vai ou 3,90 ou 4,10 também, vai ser Tá isso. muito próximo. Né? Vai ficar sempre muito próximo. Um gestor ativo é um cara que vai falar o seguinte, olha, com todo respeito ao Ibovespa, eu acho que essa não é a melhor cesta de ações. Então eu vou escolher uma cesta de ações melhor que o Ibovespa e vou ganhar mais dinheiro que o Ibovespa. Ok, acho ótima ideia. Mas não tem sido fácil bater o Ibovespa. No passado, né, essa é uma discussão que, por exemplo, nos Estados Unidos ela foi muito comum, né? 30, 40 anos atrás, eu também tinha uma quantidade de gestores ativos. Você já estava no mercado? Já? 25. No limiar. Tava quase entrando. Na verdade, nesse Mas momento já eu tava estudava em pensando casa. se eu devia continuar como matemático ou ir pro mercado. Eu já era palmeirense. É importante. Aí, lá atrás, né, nos Estados Unidos, você tinha uma série de gestores ativos, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, vários benchmarks, o mercado foi se sofisticando, né? O próprio trading, né, a própria negociação, né, foi se sofisticando, tudo ficando muito eletrônico, rápido, etc. Tal. E esses gestores ativos começaram a ter dificuldade de bater os benchmarks, né? Talvez, aqui no Brasil, esse fenômeno, ele é um pouco mais recente, né? Aí eu já estava no mercado. Ele é do início, talvez depois da crise de 2008. Né? Então, em 2008 teve aquela crise grande nos Estados Unidos, destruiu tudo quanto é mercado. Na volta da crise de 2008, a gente viu esse surgimento, né? Já tinha alguns, mas quase que se popularizou essa ideia de gestores ativos, né? Caras que iam fazer coisas diferentes do que os benchmarks propunham e que iam ganhar muito mais dinheiro, né? Isso foi uma febre, digamos, de 2008 até aproximadamente 2020, né? Então, criação de muitos gestores ativos. Para vocês terem uma ideia, existe uma associação aqui no mercado, né, que é a Ambima, que é a Associação de Mercado de Capitais, né? Então, esses gestores, tipicamente, eles se associam à Ambima. Então, no início da pandemia, 2020 mais ou menos, a gente tinha cerca de 900 gestores no mercado, né? Para a gente comparar, a gente tem 270, Brasil, né? no Brasil, a gente tem 270 fundos de pensão no mercado. Então, assim, era muito gestor, né? Todos eles com essa ideia, né, de conseguir ser melhor do que os benchmarks, né? Talvez não seja uma questão de, o gestor é competente ou não é competente. Acho que não é esse o ponto, mas a questão é que de lá para cá parece que está sendo cada vez mais difícil bater os benchmarks. Talvez de uma maneira muito parecida com o que aconteceu lá atrás, né, nos Estados Unidos, que eu estava dando de exemplo. Assim, os gestores começaram a ter um pouco mais de dificuldade para bater esses benchmarks. E a gente começa a ver, assim como aconteceu lá fora, né, essa indústria de gestão passiva começar a se desenvolver. Porque enquanto a indústria de gestão ativa se desenvolveu, era lógico que é muito mais sedutor até, né, quando a gente pensa nos filmes que retratam o mercado financeiro, etc., sempre tem aquele carinha, né, que frequentemente ele tem até uma certa cara de matemático mesmo, assim. Normalmente é. E que ele vai lá e descobre uma coisa, ou algum ativo, né, ou então é um cara que é um vendedor muito bom e consegue convencer as pessoas. Então, é muito mais sedutor a gente pensar por esse lado, né? Pensar o mercado financeiro por esse lado. Mas quando a gente olha, né, pro que aconteceu nos Estados Unidos e o que começa a acontecer aqui, talvez o tema gestão passiva ganhou um pouco mais de profundidade. São gestores que cobram muito menos, né? Não tem essa história de ser gênio, né? Tem só questão de trabalho e disciplina mesmo. Né? Tem um aspecto mais tecnológico, né? É um aspecto mais tecnológico, perfeito. Hoje, quando você olha esses fundos passivos de índice, ETFs, etc., cara, isso é tecnologia. Um cara vai lá, monta isso, bota o robô e o robô fica replicando para sempre. Essa é uma gestão mais barata, né? Mas é uma gestão que exige do investidor uma característica um pouco diferente. Porque quando a gente aí pega o próprio exemplo dos nossos perfis, né? Quando você imagina o nosso participante olhando para nós, né? Nosso participante olha para nós e ele sabe que nós estamos lá fazendo um monte de movimento. Beleza. Da mesma maneira, nós olhamos para os gestores. Os gestores estão lá se adaptando ao cenário. Se a gente tem um gestor passivo, ele não se adapta ao cenário, ele simplesmente faz o que o índice manda ele fazer. Vai navegar naquela onda. Vai navegar naquela onda, cara. Ele é um carro autônomo com Waze. Cara, vai botar e ele vai seguir aquele caminho. Né? Assim, não importa muito o que tem pela frente. Então, com a gestão passiva, ganha um pouco mais de espaço ou um pouco mais de relevância o trabalho de vocês, né? Que é o trabalho de falar assim, bom, então tá, eu tinha aqui 20% no gestor passivo de bolsa. Só que o cenário está pior. Esse cara vai continuar no mesmo lugar onde ele estava.
talvez seja um momento de eu reduzir esse 20 para 18. Pensando né? na macrolocação. Pensando na macroalocação. Sim. Então, Rafael, assim, eu acho que é uma faca de dois gumes aí, porque acho que não tem uma coisa que, poxa, isso aqui é só bom ou isso aqui é só ruim, né? Mas, aparentemente, né, a gente tem visto nesses últimos anos uma tendência de uma certa passivação na indústria, talvez porque os instrumentos tecnológicos estão mais acessíveis, talvez porque também os gestores ativos eles têm passado um período que realmente está muito difícil ganhar dinheiro, né? Se a gente pegar os últimos 5 anos, né, da pandemia para cá, acho que é raro a gente ver algum gestor ativo que conseguiu bater, por exemplo, o Ibovespa, como a gente tinha dado de exemplo. Isso é curioso mesmo, porque quando a gente olha as nossas alocações, né, em renda variável, a gente vê exatamente isso. A gente vê ali que nos últimos 4 anos, a nossa alocação, e aí, o que você falou, a indústria como um todo, ela sempre está performando pior que o Ibovespa. É a sensação que dá, a gente recebe alguns participantes, eles falam, pô, mas vocês estão sempre escolhendo os piores gestores? Fala, não, aí a gente mostra lá que, Não, pode mostrar todos, né? todos, Assim, tá o todo mundo universo abaixo. inteiro é isso, né, cara? Acho que esse fenômeno tá bem claro na parte de multimercado, né? Também. No multimercado, acho Também. que fica bem mais evidente, né? A gente consegue olhar contra os índices, como os gestores multimercados têm ficado para trás dos índices, né? Inclusive, assim, talvez esses caras demoraram um pouco mais para sentir esse baque, né? O gestor de bolsa é isso, 4 anos e tal. O multimercado hoje, na janela de 4 anos, também já tá abaixo, mas até meados de 22 e tal, o cara tava indo bem. De lá para cá, né, assim, tá muito difícil, né? E eu não sei, eu acho que isso tende a ser um pouco um fenômeno que vai repetir o que aconteceu lá fora, entendeu? Assim, talvez não tenha por que não repetir, né? Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu numa série de mercados maduros, né? Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Vai extinguir a gestão ativa? Não. Né? Só que não vão ser mais 900 gestores ativos. Talvez tenham 50 que se sobressaíram nesse período e aí eles prevalecem. Mas da forma como era, eu acho que assim, aquela indústria que a gente assistiu entre 16 e 20, eu acho que essa indústria a gente não vai ver de novo. Aí você trouxe um ponto bom que é a questão, o Rafael comentou também, da questão da macroalocação. Porque poderia alguém chegar e falar, então foi o seguinte, tira toda a posição de bolsa, não vamos mais investir em bolsa, não vamos mais investir em multimercado, vamos concentrar aqui em alguns ativos, mas isso traz um risco, né? Traz um risco. Porque Bom, esse ano a gente já teria deixado de ganhar 8% na bolsa. 8% na bolsa. Então, assim, e se tivesse ficado muito em global, por exemplo, que o ano passado foi excelente, maravilhoso, esse ano já tá... Aí tá caindo 10. É isso, então, talvez assim, é o famoso nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Talvez a verdade nesse mundo de investimentos esteja nesse meio de caminho. A gente tentar montar uma carteira balanceada, né? Vai acertar sempre? Não. Por exemplo, esse ano, nessa lógica que você trouxe, Vinícius, o ideal seria a gente ter ficado 100% em bolsa. Coisa que a gente nem pode, porque a legislação permite que a gente pode ficar no máximo 70%. Esse é um ponto que a gente vai explorar, hein? Então, mas é isso. Assim, você fala, poxa, se a gente for, né, fica muito casuístico, né? E infelizmente o mercado não dá esse espaço. Perfeito. Nessa linha que você acabou de falar de nem dá, você falou assim, eu nem posso ficar 100% em bolsa, que é um pouco do grande trabalho que a ADIO desenvolve, né? Que é fazer o monitoramento de risco, das alocações. Conecta um pouco, então, essa questão assim, dos limites que a gente tem, o que a gente tem que obedecer, porque muitas vezes a gente também é questionado pelos participantes, assim, pô, compra só uma debênture, compra só um tipo de investimento, aloca todo o meu recurso em um ativo só. Não pode, a legislação não deixa. Mas assim, mesmo que eu fizesse, você, dentro do trabalho que a ADIO desenvolve, de monitoramento de risco, de alocação, vocês observariam e faria a comunicação para a gente poder ajustar isso, né? Conecta um pouco também esse lado aí da segurança que o participante tem em ter o trabalho de monitoramento contínuo. Perfeito. Eu acho que a gente olha, né, a carteira de vocês, faz o compliance disso, tanto com a política quanto com a legislação. A política, os dois, razões então, olha óbvias, questões internas, vamos dizer isso, aqui. E a política. E a interna tem que ser mais conservadora. Sempre mais conservadora, né? Então, assim, não dá pra gente ter uma política que seja mais ampla do que a legislação. Ela sempre é mais conservadora. E a política é o lugar onde você consegue colocar restrições específicas. Então eu quero, por exemplo, sei lá, ter restrição a um determinado tipo de empresa na minha carteira. Ótimo. A legislação não vai falar disso, mas você pode falar. Então, a gente tem esse trabalho, a gente olha a carteira de vocês, né? A gente olha todos os fundos, né? Faz a composição disso, faz a checagem. E aí, acho que a gente estava falando da renda variável, né? De 100%. Eu nem lembro, Vinícius, quando eu tive algum problema de falar que alguém estava desenquadrado em renda variável, porque... Você superou o que poderia. Cara, o limite da legislação é 70, né? Hoje, para você ter uma ideia, dentre os clientes que a gente olha, né?
a média de alocação em bolsa está na casa de 5. Né? Então, de 5 para 70 tem um Que é uma espaço mínima aí. histórica aí. É a Então, mínima próximo histórica. da mínima histórica, né? É a mínima histórica, É a cara. mínima histórica, né? Na verdade, a gente teve um tamanho de bolsa parecido com isso lá para idos de 2015, Na que também crise, foi na crise um ali, momento que- em que o mercado estava muito ruim. Só que eu acho que lá, talvez a grande diferença é que o mercado talvez estava tão, né, assim, frustrado quanto está agora. Uhum. Mas lá a gente não tinha um juro real tão elevado. Uhum. A inflação estava muito alta. Uhum. Né? Sim. Então, quer dizer, na verdade, assim, a benesse que a gente tem hoje de falar, bom, eu deixo meu dinheiro em caixa e tá tudo certo e bato as metas, lá não existia. Uhum. Lá não tinha esse negócio de, pô, deixa o dinheiro em caixa e eu bato a meta. Você tinha que, Sim. por mais que você não quisesse, você tinha que correr atrás de alguma coisa, né? Então, a gente tá realmente nessa mínima histórica. E aí, o desenquadramento por excesso de renda variável, por exemplo, é um desenquadramento raro de acontecer. Por outro lado, o ano passado, eu apontei muito desenquadramento de investimento no exterior. E às vezes não é porque o gestor foi lá e fez uma coisa que ele não podia. Ele fez, o negócio começou a render. Valorizou. Assim, vocês sabem, porque vocês tiveram esses ativos na carteira. Uhum. Tem ativo que rendeu 40% no ano passado. Sim. Se você começou com 7% de alocação, com 8% de alocação, você extrapolou os 10%, que é o limite legal de exterior. Né? Agora, tem outros enquadramentos também que a gente faz, que às vezes até são mais comuns de a gente pegar algum problema, que é o seguinte, olha, você pode comprar CDB de um determinado banco? Pode. Né? Quanto que você pode comprar disso? Você tem um limite na legislação. Só que aí você tem vários outros sublimites, que eu acho que isso é interessante também que o participante conheça, que é o seguinte, você pode comprar CDB? Pode. Mas CDB de um único banco, você pode? Ah, não. De um único banco você tem limite. E outra, assim, comprar CDB de um banco grande ou de um banco pequeno, às vezes também tem diferença, porque você tem um limite, não só o limite do quanto o dinheiro da Vext pode estar dentro desse CDB, quanto o limite do quanto o dinheiro da Vext representa daquele cara. É porque você fala assim, eu posso comprar, assim, 10 milhões. 10 milhões de CDB do maior banco do Brasil? Pode. Que não vai, pra ele, não vai Para ter- ele não faz a menor diferença. É. Eu posso comprar 10 milhões, é o mesmo 10 milhões da Vext, do CDB do banco aqui da esquina? Pô, não. Né? Então, assim, a legislação tem limites de alocação, de concentração, de diversificação, tem uma série de sublimites, né? E aí, geralmente, né, onde estão os detalhes? Nesses carinhas, né? Assim, o macro, geralmente é muito fácil. Você bate o olho na alocação, você sabe se tá ok ou não. A dificuldade é você olhar esses detalhes. Os E riscos aí é o que a gente faz isso. escondidos Os dentro riscos dessas escondidos, sublinhas, né? né? Então, assim, por exemplo, a gente já Uhum. deu exemplo aqui hoje de Americanas, né? Pô, eu podia ter... Quanto que eu posso ter de crédito privado na carteira? 80%. Esse é o limite da legislação. Eu poderia ter os 80% em Americanas? Nunca, de jeito nenhum. Sim. Então, Imagina. assim, essa é a proteção que a legislação traz. E aí a gente faz esse monitoramento, e esse monitoramento, né, ele acaba sendo base de um relatório do Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal, ele está olhando isso, né? E, inclusive, estatutariamente, o Conselho Fiscal é quem é responsável, né, por acompanhar o que está sendo feito pela diretoria executiva, que foi mandatada pelo Conselho Deliberativo. Então, esses relatórios chegam lá e o Conselho Fiscal tem todo o direito de falar assim, pô, Vinícius, o que você tá fazendo? Tá Aí você fala, pô, anunciando. Rafael, não, mas, pô, cara, enfim, a gente tem que, né, isso é um negócio que tem que estar em compliance sempre. E é uma tecnologia grande que vocês usam, né? Assim, A gente tem hoje, a gente processa alguma coisa como entre 5 e 7 mil relatórios por semana, né? Assim, a nossa área de back-office mais tecnologia deve dar um total aí de umas 50 pessoas. Então, é bastante coisa, né? Assim, é muito processamento, porque vocês veem os investimentos de vocês. Você investe aqui num fundo, que por sua vez investe em outro, que eventualmente investe em um terceiro. Então, assim, você olhar toda essa cadeia e você explodir a cadeia no detalhe, realmente isso acaba dando bastante Consolidar trabalho. todos os ativos por ativos, Ativo por classificar ativo, eles, exatamente. abrir Então, assim, todos você os tem esse fundos. CDB do maior banco do Brasil nesse fundo? Uhum. Tem. E nesse? Também. Então eu tenho que somar os dois e olhar para ver se eu consolido esse limite. Entendeu? Basicamente, está falando de toda a indústria aqui de gestores do Brasil, vamos dizer assim. A gente Você tem recebe, acho que relacionamento. 99%, vamos dizer Acho que assim. sim, a gente tem relacionamento. Relacionamento no sentido de eu ter algum acordo de confidencialidade com esses gestores, porque eu recebo a carteira deles até muito antes do que eles divulgam isso na CVM, né? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade para com eles. Mas, por exemplo, o gestor que é investido pela Vext, ele sabe de antemão que ele vai ter que mandar isso para nós ou para qualquer outro prestador de serviço, porque o grande ponto é que a Vext precisa dessa informação para fazer o enquadramento legal dela, né? Então, a gente tem esse acordo de confidencialidade com centenas aí de gestores, né? E a gente recebe essa informação a contento para poder gerar para vocês. Muito bom. Quase uma extensão da Previc aí. Você está sempre espalhado. Né? A ideia é que a gente consiga ver as Fazer coisas antes, né, Previc. de isso virar um problema, né? Perfeito. E felizmente, assim, acho que a gente tem conseguido, né? Muitíssimo raro, né? A gente vê algum tipo de questionamento da Previc, né?
do ponto de vista de investimentos, claro, a Previc não tem a alçada da Previc, ela não se resume à questão dos investimentos. Ela está olhando governança, ela está olhando a parte atuarial e É etc. comunicação, né? Comunicação, exato. Então, assim, a gente não tem, né, assim, é muito raro a gente ter algum tipo de questionamento da Previc no que tange a investimentos, né, de algo que a gente não tenha em algum momento apontado antes. Entendi. E aí, recentemente a gente teve, você falou em Previc, recentemente a gente teve aí a atualização, né, da 4994 do Conselho Monetário Nacional, Correto. a 5202, né, e aí a gente vê que a Previc está preocupada, né, de atualizar, né, a legislação, não só a Previc, mas o Conselho Monetário Nacional, que é o que utiliza, e aí até um dos pontos que entrou lá é que não pode investir agora em Bitcoin. Exato, Em criptoativo de forma geral, exato. E aí, e como você faz esse monitoramento, você percebe que algumas entidades tinham alguma alocação ou queria ter e agora não pode? O sinal foi tocado lá para esse tipo de alocação? Porque... Foi tocado, o sinal foi tocado. A legislação saiu agora no final de março, né? Eu concordo com você, eu acho que a gente tem visto, né? Porque é uma pergunta que a gente recebe de alguns participantes se a gente cripto. tem alocação em criptoativo. Perfeito. Eu acho que era interessante até você explicar um pouco aí, meio didaticamente, qual que é o que é essa resolução, Tá. de onde ela vem e o que ela faz aqui no nosso setor, no modo geral. A 4994, né, que é a legislação que até então vigorava, né, a 5202 foi publicada dia 27 de março. A 4994 era a legislação que pautava os investimentos. Ela falava o que podia, o que não podia e quanto podia. Todos esses limites que a gente estava falando, né, estão todos escritos lá dentro. Ela tem algumas questões a mais, normalmente relacionadas à definição da política de investimentos, mas fundamentalmente, né, assim, o que a 4994 fala é o que você pode, o que você não pode, quais são as condições, e se por acaso você desenquadrar, o que você tem que fazer, né? Então, ela fala de tudo isso. A 5202, ela não substitui, ela altera a 4994, né? E ela vem com um espírito que eu achei... Esse é um ponto que eu acho que a Previc ela tem se preocupado já há bastante tempo, e isso é muito louvável, em conversar com o sistema, entender os problemas, as dores, né? E também conversar com os outros reguladores, porque, por exemplo, né, a 4994 fazia referência aos fundos que eram até então regulados pela CVM 555. A CVM é como se fosse, né, quem regula os fundos, a Previc regula a gente, a CVM regula os fundos. Aí a CVM teve uma mudança, teve uma alteração importante, virou 175. Poxa, tem que refletir isso aqui. Então, eu acho que a Previc tem, de forma muito intensa, né, debatido com os diversos órgãos e com o mercado, e eu acho que ela tem sido muito feliz nisso. Tá? Acho que esse é um tema realmente louvável por parte deles. Mas para nós, né, a 5202, ela traz uma série de atualizações por conta da 175, tá? Que eu acho que eram super importantes, porque a 175 ela tem que estar totalmente implementada até o final desse ano, né? E não tivesse a 5202, a gente ia cair em alguns limbos regulatórios, né? Que é a 4994 falava de uma legislação que já não existe mais, um monte de fundos saiu debaixo de uma legislação nova, e agora como é que ela conversa com a gente? Isso vai virar um caos. Mas enfim, o Previc fez o que tinha que fazer, e trouxe de fato essa história dos criptoativos, de forma geral, né? Assim, ela nem particularizou a questão do Bitcoin. Essa vedação, gente, é uma vedação que ela não veio de uma forma muito comum, né? Como as outras vedações que acontecem na lei. Normalmente, as vedações da lei, né? Só vou usar um exemplo aqui. Um fundo que fundação pode investir não pode, digamos, fazer venda de ações. Venda de ações não é pegar uma ação que você tem e vender. É vender uma ação que você não tem. Isso é uma operação que é comum no mercado, mas os nossos fundos não podem fazer isso. Só que essa vedação, ela é flexibilizada no caso, por exemplo, dos multimercados. Aí os multimercados não precisam estar compliance com isso. Aí beleza, aí os multimercados... Mas aí o que a Previc fala? Olha, você pode ter algumas coisas a mais nessa caixinha de multimercados, mas essa caixinha é limitada, né? Ela tem que ser um pedaço pequeno do seu patrimônio. Beleza, tudo resolvido. Então, normalmente, as vedações que a Previc trazia, né, o que o Conselho Monetário Nacional trazia, elas eram, né, flexibilizadas no caso de alguns ativos específicos, né, tais quais como os multimercados e os fundos de investimento no exterior. Nesse caso do criptoativo, né, ela veio assim, de uma forma bastante forte, falando, ó, não pode investir nem direta nem indiretamente. Direta, nunca nem vi alguma entidade que investiu. Já ouvi discussões, mas nunca vi uma entidade que investiu. Agora, indiretamente, por exemplo, algum fundo multimercado podia muito bem fazer isso, né? E agora ele está vedado. Então, assim, por que tocou o sino lá? Tocou o sino lá porque alguns fundos multimercados que já se adaptaram ao 175, eles deixaram liberado o limite para criptoativo. Por quê? A 4994, que se referia a 555,
nem falava disso, porque a 555, que era lá de 2018, existia. não existia criptoativo. O Bitcoin é um problema mais recente para nós. Passado, né? Exato, mas não existia. Só que agora existe, e aí o fundo multimercado deve ter olhado e falar, posso até não querer comprar agora, mas deixa aí, porque vai que algum dia eu uso, né? Uhum. Só que agora a Previc falou assim, isso aí não Não pode. pode. Então assim, a nossa visão é que você não vai ter um desenquadramento imediato, porque a gente não tem visto que os fundos multimercados usam bom. isso à torta e à direita. Mas é que está no regulamento que ele pode usar. Então se ele pode usar e a gente não pode ter, poxa, esse fundo a gente não pode alocar. Então é essa discussão que a gente está nesse momento. É bem recente, né? Estamos discutindo, inclusive os próprios gestores já se dispuseram, na sua grande maioria, a se adequar a 5202, né? E eu imagino que esse vai ser o caminho natural das coisas, né? O mercado vai se ajustando aí. Então, talvez essa tenha sido, inclusive, acho que a maior mudança que a 5202 trouxe, que nem é uma mudança, é um negócio que era novo, né? Não mudou nada do que tinha anteriormente. Perfeito. E o papel do. Acho que a gente não explorou pouco aqui. Vocês têm um papel importantíssimo aí na gestão do risco, no controle, nesse olhar mais profundo das carteiras. Mas é um trabalho, vamos dizer, não é redundante, porque ele é muito importante para nós, mas a gente tem também o administrador fiduciário fazendo esse papel, né? Então, Perfeito. acho que é importante salientar que vocês têm esse papel de independência, olhando os gestores, mas a gente também tem aí o papel do banco fiduciário, que toma conta dos investimentos, faz a custódia e nos ajuda no controle também. Como que é essa interlocução de vocês com o administrador? Muitas vezes o administrador também erra, né? Que é importante salientar que a gente tem essa redundância para evitar no máximo esses erros que acontecem. E como é que é esse dia a dia com os administradores? É complicado? Como é que vocês fazem? A indústria de administradores no Brasil, pelo menos as de administradores que trabalham com fundo de pensão, ela é razoavelmente pequena, né? No sentido de que tem meia dúzia de caras que fazem isso, né? Então, assim, a introdução é ótima porque são poucos, né? Frequentemente, inclusive, nós, né, a Aditus tem uma área dentro do site do administrador para buscar as informações diretamente, né? Porque, assim, é até mais fácil para ele mesmo, libera um acesso lá para a Aditus, Claro. um cara que vai lá buscar, porque ele tem que mandar um monte de coisa para nós. Uhum. Então, assim, acho que é um relacionamento muito bom, muito construtivo, tá? E, de certa forma, Rafael, eu acho que é um trabalho que eu diria que tem essas duas... Tem duas características. Tem a característica de redundância que você falou, e eu acho que a redundância, né, é importante. Não vai dar para eu dar um exemplo de carro agora, porque eu não entendo tão bem disso, mas você pegar os aviões... Talvez o step do carro. talvez o... Boa, beleza, O step obrigado. do carro. Então, assim, o step pode servir. Então, assim, tem uma certa redundância nesse sentido, né, assim... 5 parafusos. 5 parafusos, para garantir. Então, enfim, tem redundância? Tem uma questão de redundância que eu acho que é relevante. Mas tem também uma certa complementariedade. Porque, por exemplo, não necessariamente o administrador fiduciário de vocês, ele tem acesso perfeitamente a todos os fundos exclusivos de vocês. Algum fundo de terceiro que está num segundo nível, que é de um outro administrador, talvez ele não consiga acesso, pelo menos não tão rápido, né? Então, eu acho que tem sim, tem redundância, né? Talvez 90% do trabalho é redundante, mas tem um 10% do trabalho aí que é um pouco a mais, né? E aí, eu acho que a gente também aqui, acho que a gente acaba se alavancando, eu digo Aditus, acaba se alavancando também um pouco na questão de trabalhar com vários. Então, assim, o seu administrador é o seu administrador, você tem lá a interação com ele. De repente, eu tô vendo o que o seu administrador tá fazendo, mas eu também tô vendo o que o administrador A, B, C, D ou E estão fazendo. E frequentemente tem opiniões divergentes ou coisas que um cara viu e que o outro não viu. Então, eu acho que eu acho que a gente acabou ficando, né, assim, a gente ficou numa posição que é muito privilegiada, né, do ponto de vista de onde a gente está no mercado, porque a gente de fato carrega uma independência e a gente consegue falar com todo mundo de uma maneira muito tranquila, né? Então eu acho que isso é algo que a gente sempre tenta trazer para vocês. O que o outro fulano está fazendo, o que o outro ciclano falou, o que o advogado de um outro fundo de pensão, assim, o que aconteceu, né? Então, assim, é um jeito bom de a gente conseguir falar com várias pessoas, né? Ou vocês conseguirem falar com várias pessoas, conseguindo ter um único interlocutor. Tendo acesso através exatamente. Então, assim, você vê que eu sentido. deixei essa deixa, eu te dei essa deixa para você falar de acesso. Muito bom, legal. Não, legal. Então a gente está chegando aqui à reta final, então eu queria agradecer, Benítez e Rafael. Benítez aí de novo, a Aditus, que é um grande parceiro aqui da Vext, a gente quis aqui trazer, né, para os nossos participantes um pouco mais da cozinha, né, da gestão dos investimentos, né? A gente mostra muito, tem muita informação, né, para o nosso participante, mas a gente quis trazer também aqui você, a Aditus, para poder explicar um pouquinho, e além de explorar o cenário, mas como a gente brincou, né, o cenário ele muda a cada dia, né, então a gente falou, vamos falar um pouco do cenário, mas vamos falar também da cozinha, da gestão, dos aspectos. Então, a gente agradece novamente, tá, Benítez, a parceria e a disponibilidade. Obrigado, Rafael.
Quiser fazer um tchauzinho, Eu só queria também agradecer, né? Assim, é um prazer enorme e também, assim, acho que é uma responsabilidade dupla, né? Primeiro porque a gente tem uma responsabilidade, assim, eu gosto muito desse ambiente de trabalho, assim, mas a gente tem uma responsabilidade, que a gente é muito ciente para com vocês e para com os outros clientes, né? De que, assim, poxa, a gente tem que ter um negócio muito certinho mesmo, porque é o que vocês esperam de nós, né? Poxa, um dos relatórios é relatório de compliance. poxa, você imagina assim, um relatório de compliance, se você não confia no cara com o relatório de compliance, é Não tem compliance no compliance. então, exatamente, então haja redundância. Mas enfim, então é um prazer enorme trabalhar com vocês, né, assim, profissional e pessoalmente, além disso, assim, muito obrigado também pelo convite hoje, né, eu sei que aqui a gente está expondo um pouco a cozinha, né, e a gente está falando com o participante de vocês, que é a razão né, de vocês. Então, assim, eu espero que a gente tenha conseguido usar bem o tempo aí de quem, né, parou para assistir, né? Eu agradeço muito a vocês e foi muito legal. Obrigado. Até a próxima. E aí, participante, você assistido também, quiser saber mais informações da Vext, do Plano Vext, basta acessar o nosso site, é o www.vext.com.br. Tem todos os nossos canais, Facebook, LinkedIn, Instagram, a gente tem nossa área de relacionamento, nossa área de comunicação, né? Tem o próprio Spotify, o Invest vai ficar tanto no Spotify quanto no YouTube, então em breve a gente vai ter outros episódios de outros temas, né? Então, muito obrigado aí por vocês participarem aí, a gente está à disposição nos nossos canais, e um grande abraço, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.